Agora é o seguinte, vamos aprender sobre chás, porque ela já está pronta. É a Fernanda Paulucci, tudo bem, Fê? Mais uma vez, né? Tudo bom? Tudo bem. Vamos lá, os chás. A gente ouve desde criança. A mãe, geralmente, vó, enfim, os cuidadores dão pra gente desde criança. Então, as vós, as mães que utilizam chá como forma curativa, como forma de até emocional, né? De acalmar, enfim. É tudo verdade. Elas estão, assim, totalmente certas. É isso mesmo. A gente tem chá para inúmeros benefícios, com inúmeras funções. E quando a gente vai preparar o chá, a gente tem partes específicas de determinadas plantas que a gente vai usar. Certo. Então, algumas plantas a gente vai usar as flores, outra a gente vai usar as folhas, outra o caule e outro o rizoma, né? Que a gente fala que é a raiz. Então, sim, cada planta e cada parte vai trazer um benefício diferente. Certo. E aí, pra gente entender um pouquinho, né, qual chá serve para qual tipo de problema, enfim, você trouxe algumas opções. Só que o que eu achei legal das opções que você trouxe aqui pra gente são os blends, né? Essas misturas, porque é legal misturar um chá com o outro, mas a gente pode misturar até 3 ervas tranquilamente. Até 3? Até 3 ervas, colocar uma fruta. Então é possível, tá, okay. Não causa nenhum problema. Até na parte, quando a gente vai tomar, né, o ideal é que a gente não ultrapasse 600 ml no dia, porque como eu falei, os chás, eles têm algumas funções, né, nunca é uma função só, tem várias, então às vezes baixa muito a glicemia, a pressão arterial, às vezes a pessoa não se sente bem, ou aumenta a motilidade gastrointestinal. Entendi. Então a gente também tem que ter cuidado com a quantidade. Eu trouxe aqui algumas misturas, né, pra gente fazer num formato gelado, pensando aí no verão, e que também tivesse uma ação aí mais sobre o nosso emagrecimento, agindo em várias porções, mas, né, focado no emagrecimento. No emagrecimento. Vamos começar com alguma mistura? Vamos começar. A que você quiser. Vamos começar com essa daqui, que é o mate, o hibiscus e o limão. Então a gente consegue encontrar no mercado o produto pronto, mas a gente pode comprar as ervinhas separadas e fazer separado. O que você indica para ter mais resultado? Tanto faz. A gente tem marcas hoje que vendem sachê de qualidade e a gente tem marcas também que vendem os extratos secos também de qualidade. O importante é que sejam de marcas que tenham selos ali de pureza, se é orgânico, porque faz diferença um chá orgânico para um chá que não é orgânico, que não tem controle. Como eu falei, a gente tem substâncias muito boas no chá, mas também tem substâncias tóxicas. Então, quando a gente tem um chá de maior qualidade, orgânico, isso facilita e garante que a gente realmente tenha mais benefícios com o consumo. Certo. Aí, nesse caso, esse blend, então, de que forma a pessoa pode tomar e a quantidade também que ela pode tomar durante o dia, né? Como a gente está falando de uma flor e aqui o pedacinho da casca, né, do chamate, a gente pode, então, aquecer a água, ferver por 5 minutos esse mate aqui. Certo. Desligar o fogo, acrescentar o hibiscus e abafar. E aí, por último, a gente joga as raspinhas do limão. Do limão. Porque é na raspinha do limão que a gente tem mais vitamina C e tem compostos aí antioxidantes. Esse blend aqui estimula bastante a oxidação de gorduras. Então, a erva mate tem essa ação, ela tem uma ação sobre inibição do apetite. Então, reduz aí a vontade de comer. O hibiscus, ele age sobre a nossa gordura corporal, sobre a nossa glicemia e também a parte de colesterol. E ele é diurético também, Ele tem né? ação diurética. Todos os chás têm uma ação diurética, alguns mais, outros menos, mas todos têm ação diurética sim. Tá? E o hibiscus é bem diurético. E aí, conversando aqui, né, com o pessoal da equipe, o chá de hibisco, ele tem uma ação de reduzir a pressão arterial. Então, tem que tomar cuidado a quantidade, porque sim, você pode se sentir, né, não tão bem, baixando a glicemia e a pressão arterial, em alguns casos. Então, quanto que é indicado por dia? Então, no máximo, 500, 600 ml do hibisco. Tá. No máximo. Quem já tem problema de pressão alta aí ou para baixa, é excelente. Alta é bom. Quem tem hipertensão pode utilizar, mas também não deve utilizar muito, porque geralmente a pessoa usa medicamento. Certo. Tá? Então Tá aí bom. a ação concomitante pode baixar a pressão.
Mas tomar cuidado, porque às vezes as pessoas em casa, quando a gente fala que ajuda no emagrecimento, faz 1 litrão, 2 litrões, bota na geladeira então, e não toma o dia adianta todo. Sair tomando assim, né? Como se não houvesse amanhã. Isso. Qual é o próximo? Vamos falar de um bem fácil, que é esse daqui, que é o chá verde, limão e gengibre. O chá verde, limão e gengibre tem uma ação super detoxificante. As catequinas também têm uma ação sobre a nossa oxidação de gordura, baixa colesterol, baixa glicemia, tem ação anti-inflamatória, antitumoral. Então a gente tem no chá verde compostos que ajudam a silenciar genes que têm uma ação inflamatória e obesogênica. Gente, que incrível! Incrível, né? E aí, qual que é a forma de fazer? Tem que ferver o gengibre Também antes? é a mesma coisa. Tá. Quando a gente tem rizoma, a gente fala que é uma decocção. Então, a gente tem que ferver também. De 5 a 8 minutos, as moedinhas, as fatias do gengibre. Depois que ferveu de 5 a 8 minutos, desliga, coloca o chá verde, abafa por mais 5 minutos, coa, por último, né? Lembrar de sempre coar. E aí, por último, raspinha do limão e pode espremer também o limão. A mesma quantidade? Isso, mesma quantidade. Aí pensando em chá gelado, o que é o ideal? A gente deixar ele entrar numa temperatura ambiente, aí colocar gelo e aí fazer o consumo. Tá, ou deixar na geladeira. Ou colocar na geladeira, tampadinho. Qual é a validade do chá que eu acabei de fazer? Sempre fazer pro dia. Pro dia? Pro dia. Tá, se eu fizer de manhã e tomar à noite, ainda ali tem os benefícios. Aí coloca numa garrafinha de inox, fechadinha, sem luminosidade. Porque ao passar do tempo, vai perdendo aí a ação dos compostos fenólicos. Certo. Luminosidade, temperatura, tudo isso influencia nesses micronutrientes. Eu tô vendo esse hortelã. Isso aqui é tomilho? É tomilho, mas poderia ser o orégano também. Tá? Então, esse é um chá super emagrecedor, que também age na oxidação das gorduras. Tem ação aí em silenciar os genes obesogênicos, porque eles são ricos em carvacrol. Então, a menta, o hortelã e o tomilho são ricos nisso. Poderia ser o orégano aqui e eu trouxe o tomilho. Então, tanto faz. Tanto faz. Tá. Eles também têm uma ação moduladora da nossa microbiota intestinal, porque a gente sabe que está 100% relacionado aí com o emagrecimento. Então, se você tem desbiose, inflamação na mucosa intestinal, um desbalanço entre essas bactérias, isso piora o processo de ganho de gordura corporal. Então, ele faz aí a modulação. Então, esse manejo na nossa microbiota intestinal. Eu posso juntar, por exemplo, eu tomo metade desses 600 ml por dia desse tipo de chá com hibisco e tal, e a outra metade com o outro, também posso? Pode, tá, pode. Não tem sim. problema. Tem um estudo que mostra que em torno de 6 xícaras de chá, obviamente diferentes, as pessoas têm uma redução aí no risco de doenças cardiovasculares em até 36%. Então, tem uma ação aí realmente inibidora da formação de placas. Adorei. Tem perguntinha chegando no @VocêBonitaTV. Gustavo, beijo. Doutora, o chá de Sene é de fato perigoso o uso dele? Se não, qual o modo seguro de tomar? Daqui a pouquinho você responde pra gente. Eu já volto, Fê. Agora eu vou dar um recadinho tão especial. Assim, voltamos com mais opções de chás para te ajudar a emagrecer e não só emagrecer, né? Porque essas ervas e frutas misturadas têm muito mais benefícios do que só emagrecer, não é? Tem ações medicinais aí a nível de glicemia, colesterol, trabalho de intestino. Isso é muito bom. Aí eu vou começar falando aqui desse Qual? chá, que é com casca de abacaxi, que ele tem uma superação diurética, mas também tem uma ação calmante, uma ação anti-inflamatória aqui do açafrão, tá? E a gente sabe que também o açafrão ajuda na detoxificação, eliminação de metais pesados, assim como o chá verde, e também silencia genes que têm ação obesogênica, ação inflamatória, que pioram aí o ganho de peso. Tá? A camomila, ela vem, então, melhorando essa mucosa intestinal, trazendo essa calma, essa paz e reduzindo aí a ansiedade. A gente sabe que a ansiedade também, né, facilita, né, a pessoa comer mais e ganhar peso. Com certeza. Então, chás calmantes nessa fase de emagrecimento é positivo. É excelente, principalmente no processo de emagrecimento. Conforme você vai perdendo gordura, o corpo naturalmente ele vai entrando em estresse. Então, quando a gente usa plantas que têm uma ação mais calmante, como melissa, capim-cidreira, camomila, vão ajudar bastante. Então, aqui você utiliza só a casca do abacaxi? Isso, uma casquinha de abacaxi, a gente coloca aqui uma colher de chá de camomila,
para fazer. E aqui a gente pode colocar um pedacinho bem pequenininho do açafrão, não precisa colocar muito, porque o rizoma ele vai soltar bastante composto. Aí eu tenho que deixar ferver a casca com o açafrão. Exatamente. É Então sempre casca com raiz, que é mais durinho, ou se fosse semente também, junto. E aí, por último, a flor ou a folha. Desligou o fogo. Exato. E aí coloca isso, e abafa. Viu? Que tem o jeito certo, senão você perde os benefícios ou nem perde, você não consegue extrair esses benefícios, né? É isso mesmo. Antes de ir para a próxima, vamos responder aquela perguntinha do Gustavo? Vamos lá. Na tela. Ele está falando do chá de sene, né? É de fato perigoso o uso dele, se não, qual o modo seguro de tomar? Então, o chá de sene, ele tem uma ação aí mais laxativa. Eu não prescrevo aos meus pacientes e não gosto, porque ele tem uma ação laxativa não por osmolaridade, ele tem uma ação laxativa porque ele irrita a parede do nosso intestino. E todo mundo tem um certo grau de desbiose intestinal. Então, quando a gente piora essa irritação da mucosa, eu acabo estragando as vilosidades, que é onde eu tenho maior captação e absorção de micronutrientes. Então, eu posso, se a pessoa tem síndrome do intestino irritado, pode piorar, se a pessoa tem uma diverticulite, pode piorar. Geralmente são pessoas que oscilam entre constipação e intestino mais solto. Então, eu não gosto de usar o chá de sene. Eu acho que tem os chás mais propícios, que são os digestivos mesmo, para usar com esses perfis de pessoas. Então, eu não gosto de prescrever. Melhor não, porque a gente estava até comentando agora, né? Chá não é brincadeira, Não é brincadeira. Dependendo da dose que você usa, da concentração que você coloca, né, na infusão ou na decocção, tem ação fitoterápica. Então, esses fitoquímicos, que são compostos bioativos de plantas, eles vão trazer alguns benefícios, mas pode trazer algumas ações nocivas no nosso corpo. Se utilizados de forma errada, né? Exato. Então, muito cuidado. Vai lá devagar, né? E prestar muita atenção na quantidade que você coloca e tudo mais. Não pode ser quanto mais, melhor. Não, nesse caso, não. Não é assim. Tem que ser a quantidade certa. Isso. Como um remédio, né? Exato. O próximo, tô vendo maçãs. Esse é a maçã com cravo, o hibisco e a canela. Adoro essa mistura porque reduz a vontade de comer doce. Então, para quem gosta daquele paladar adocicado, vai funcionar super bem. Nossa, deve ser uma delícia. A gente sabe que o cravo e a canela modulam a nossa glicemia, então reduz aí os níveis de açúcar no sangue. Tem uma ação a nível de microbiota por conta do cravo, então ajuda a controlar essas bactérias ruins no nosso intestino. E como eu falei, a desbiose, ela prejudica o processo de emagrecimento. O hibiscus, então, com essa ação mais diurética, com essa ação aí termogênica, porque a gente tem também um pouco de cafeína no hibiscus, vale lembrar. E tem a ação agindo aí na nossa gordura corporal. Então, esses pigmentos, né, avermelhados, eles têm ação sobre a nossa gordura corporal. Certo. E eu tava falando que deve ser muito gostoso esse gostoso, chá, né? Bem Vamos gostoso. combinar. Esse próximo, eu tô aqui, ó, só sentindo o cheiro. O cheirinho dele tá maravilhoso, Fê. Temos aqui o maracujá, é isso? Esse é o maracujá, capim-cidreira e o gengibre. Então, eles melhoram bastante a motilidade do trato gastrointestinal. Ajuda no processo de evacuação. A gente tem aí, então, capim-cidreira, que reduz os níveis de ansiedade. Tem ação diurética, tem ação anti-inflamatória, que o gengibre, além de ter ação anti-inflamatória, também age, né, em alguns genes que têm ação aí obesogênica. Então, o gengibre e o açafrão, eles são bem parecidos, são rizomas da mesma família. Certo. Bom, agora, como tem muitas perguntinhas, vamos tentar responder o máximo possível aqui para vocês. Ó, na tela, a Dani mandou. Beijo, Dani. Qual o melhor chá para gordura no fígado? Olha, eu gosto de chás como boldo, carqueja, dente de leão, de alcachofra, só que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Quando a pessoa tem gordura no fígado, às vezes ela pode ter algum congestionamento também da vesícula biliar. Então, esses chás que têm uma ação colerética e colagoga, né, que fazem aí o trabalho de liberação desses sucos aí do fígado, a gente pode, então, causar algum prejuízo, porque pode ter algumas pedrinhas ali no canal. Ah, entendi. Né? Então, essa ação da gente estimular demais essas enzimas
Então a gente pode ter algum problema caso esteja meio obstruído. Por isso que sempre tem que buscar um nutricionista, um fitoterapeuta para fazer a prescrição adequada do chá, da quantidade, da concentração que a gente vai utilizar. Perfeito. Esses chás que são mais estimulantes, né? Acho que o hibisco, se não me engano, você falou que é. Isso, o mate. hibisco com mate. É melhor tomar mais na parte da manhã, não deixar muito para noite. Sempre os chás que tenham cafeína na composição, né? Ou que aumentem aí o calor do nosso corpo, o ideal é que a gente use de manhã, para a gente não superativar o nosso sistema simpático e dificultar o nosso sono. Tá certo, muito bom. Porque tem gente que toma café à noite e fala, então tudo bem tomar aí, quem já tá acostumado, chamate, né? Tá tudo certo. É isso. Mais perguntinha? Vamos lá. Margarida, beijo. Associar carqueja com cavalinha ajuda no emagrecimento? Ajuda. Adoro esses dois. Tem ação diurética, tem ação aí na modulação, então, da glicemia, nessa ação do fígado, né? Então a gente fala na detoxificação, produção maior de enzimas digestivas. Gosto bastante, mas como eu falei, tem que tomar cuidado. Sempre com cuidado. Mais perguntinha? Mariana, beijo. Quando faço chá com limão, eu deixo ferver na água. É contraindicado? Tem que ferver mesmo. Se a gente estiver pensando na casca, né? Então ela está utilizando a casca, então realmente tem que ferver aí de 5 a 8 minutos. Depois que ferveu de 5 a 8 minutos, desliga. E aí, se quiser acrescentar alguma erva, por exemplo, um hortelã, que fica uma delícia essa mistura. Ai, que delícia. Né? Aí Boa. você abafa por mais 5 minutos. Mas é assim mesmo. Mais perguntinhas? Tô indo rápido para responder o máximo possível para vocês. Ó, Patrícia, beijo. Doutora, para disbiose e psoríase, qual seria o melhor chá? Olha, eu acho que vale a gente apostar nessa misturinha aqui do abacaxi com o açafrão, com a camomila e pode acrescentar aí o gengibre junto. Então a gente pode acrescentar também o cravo, que eles têm ação bactericida, têm ação antifúngica também. Pode colocar hortelã, orégano, por exemplo. Então tem ação bactericida e antifúngica. A camomila, ela tem um composto que aumenta a mucilagem, tá? Então essas florzinhas, elas liberam essa mucilagem e a gente melhora aí a parte da mucosa intestinal. Ela tem uma ação calmante na nossa mucosa intestinal. Perfeito. Então gosto bastante aí para desbiose, dá pra gente incrementar esse chá. Estão perguntando rapidinho, já está quase encerrando, mas para gordura abdominal, tem algum que ajuda? Olha, o chá verde e o chá mate tem essa ação e aí a gente pode acrescentar o orégano, que tem esse carvacrol, para dar uma super estimulada. Muito Só que eu bom. não sei se vai ficar tão saboroso quando a gente mistura. Eu trouxe misturas que sejam saborosas para a gente consumir ele gelado. Certo. Se a gente estiver pensando só na ação, às vezes fica um chá mais amargo, né? Fica um chá mais forte. Desculpa. Eu adorei. Adorei. E assim, como a gente estava falando, cuidado, pelo amor de Deus, com esses chás. Não vai me sair tomando um monte aí, porque a gente quer, às vezes, resultado para amanhã. E tudo que a gente pensa em produtos naturais tem que ter calma, devagar e sempre, né, Fê? Exato. É isso. Sempre associado a uma alimentação saudável. Isso. E sempre consulte o seu nutricionista, consulte o seu médico, se tiver alguma dúvida. Fê, muito obrigada. Se você quiser acessar, o Instagram da Fê é doutora DRA Fernanda Paulucci com cci.nutri. DRA Fernanda Paulucci.nutri. Até segunda-feira, nós estamos de volta no Você Bonita. Beijo, obrigada. Tchau.